Confia.
Graça e paz, amém? Amém. Feliz sábado da igreja de Santa Rita, amém? Uma alegria estar aqui novamente na casa do nosso Deus. E muito em breve nós não estaremos somente aqui juntos, mas estaremos junto com o nosso Deus na nação celestial, amém? Porque não tardará, e muito em breve aquele que há de vir virá. E enquanto isso não acontecer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Alegria, agradeço ao Rafael pelo convite mais uma vez para nós podermos estarmos aqui, para junto nós estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria de nesta manhã estender um abraço da Igreja Central de Boituva para todos os nossos queridos irmãos da Igreja do Santa Rita, e que vocês, todas as vezes que quiserem nos visitar, todos serão super bem-vindos, amém? Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 24. Nesta manhã, a palavra do Senhor, ela tem um convite para mim e para você. Ela te faz um desafio e ela chama cada um de nós a tomarmos uma decisão. E essa decisão, ela nos levará a um outro patamar. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor com você, em alguns pontos estratégicos da palavra do Senhor. Mas antes de nós achar Mateus capítulo 24, no verso 37. Mateus capítulo 24, verso 37. Amém? Antes de nós lermos, eu todas as vezes eu me curvo e me ajoelho no chão, mas hoje não pode. Então vamos somente curvar suas frontes e vamos falar com nosso Deus. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Pai Santo, Pai querido, nesse momento nós estamos aqui na sua casa, no templo de oração, casa de oração, com o único propósito, Senhor, de nesse momento nós ouvirmos a sua suave voz, a voz do seu Santo Espírito falando aos nossos corações. Ó Pai Santo, Pai querido, que neste momento a única voz que nós possamos vir a ouvir no seu centro do templo, na sua casa, seja a voz do seu Espírito falando aos nossos corações. Então nesse momento, Pai, se faça presente em nosso meio, trabalhe em nosso coração, abra nossa mente para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Senhor. E nesse momento, através desse microfone, eu apenas possa ser um instrumento em tuas mãos, um servo teu, um humilde servo teu, para colocar diante da tua igreja, diante do teu povo, a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos, te agradecemos, direcionados pelo poder do Espírito Santo, e em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, ela nos traz uma palavra de edificação, uma palavra de preparação, uma palavra onde nós devemos nos entregar para aprendermos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E antes de nós chegarmos aqui no verso 37, Jesus ali ele estava falando de momentos que iriam preceder a sua volta, e ele fala ali que ia levantar nação contra nação, povo contra povo, reino contra reino, e ele diz também que ali haveriam surgir falsos cristos e falsos profetas. Diz que o amor de muito iria se esfriar, a iniquidade iria se multiplicar, e ali ele começa a falar sobre alguns pontos essenciais que iriam ocorrer antes da sua volta. E quando eu olho para o mundo espiritual em que nós estamos vivendo, tudo isso que Jesus falou está acontecendo, está se cumprindo em nossos dias. Mas aí pode vir aquele ponto, mas isso acontece desde há muito tempo. Mas em nosso tempo ele acontece de maneira mais rígida, um em cima do outro. Se vocês começarem a olhar só para esse ano, nós vimos vários tipos, vários sinais acontecendo um em cima do outro. Começamos logo no começo do ano, que é incêndio em uma parte do nosso planeta, inundação em parte do outra, pai matando filho. Um ser humano ele entra dentro de um colégio e sai matando dezenas e dezenas, centenas de jovens ali que fazem cursos, que estudavam junto com eles. E logo em seguida nós vemos a pandemia que chegou para abalar o nosso planeta. E aí nós vemos que os sinais ele vem se cumprindo um em cima do outro de maneira espontânea, vamos dizer assim, e diz para mim e para você assim: ei, acorda, se alerta e prepara as malas, porque eu estou voltando. E Jesus ele vinha falando sobre esses pontos essenciais para alertar a sua igreja, para que a igreja pudesse estar preparada
para a sua breve volta, dizendo assim, quando esses sinais estiverem acontecendo, quando isso acontecer, erguei a vossa cabeça e estejais preparados, porque a sua redenção está próxima. E quando Jesus ele começa a falar, ele dá uma pausa, então ele fala, ele chega nesse ponto e diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Olhemos para o nosso planeta, olhamos para o mundo, e de que maneira o mundo está? Estamos vivendo justamente no mesmo momento profético dos dias e do tempo de Noé. Quando nós voltamos para lá, para Gênesis, volta lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, no verso 1 diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor o quê? Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O mundo havia se corrompido de uma tal maneira que Deus falou assim: não é possível mais existir vida nessa terra. Eu me arrependo de ter feito o homem nessa terra. É preciso dar um fim. E ele então, ele olha para a terra e ele encontra um homem especial. O seu nome, Noé. E nós vemos aqui no verso 8: porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus, ele olha naquele momento da história da terra, ele vê que o mundo estava totalmente corrompido e ele iria dar um fim. Mas no meio do mundo, no meio de tanta catástrofe, o povo todo corrompido, longe dos caminhos, dos preceitos do Senhor, ele olha para a terra e olha para um homem específico, e ele acha Noé um homem que era íntegro, justo e que andava com Deus, e ele chama Noé para um propósito específico, uma missão especial. Ponto. Quando Deus olha para a igreja de Santa Rita hoje, será que ele olha para mim e para você e vê um homem, uma mulher justa, íntegra, reta, que anda com Deus? É algo para nós pararmos para meditar, porque Deus olha ao coração do homem e chama em especial aquelas pessoas que andam com Ele, que são íntegras, que são justas, e a todas essas pessoas Ele faz um apelo, Ele faz um convite especial, em especial para Noé. Ele diz: ele se levante e construa uma arca. E quanto tempo durou essa pregação? 120 anos. Durante 120 anos, Noé, ele pregou o mesmo sermão. E o sermão era: entre na arca, vai chover, a arca é a porta da salvação, não deixe de entrar na arca. E o povo olhava para Noé e dizia: este homem é louco. Esse homem só pode estar louco porque nunca choveu na face da terra. Esse homem só pode estar louco em vender todos os seus bens e colocar tudo para fazer um barco que nem sistema de navegação não tem. Esse homem só pode estar louco, gastar tudo que tem, colocar a sua família longe de todas as mordomias que ele tinha, porque não era um homem que tinha posse, e ele vendeu tudo que tinha para colocar na missão que Deus colocou ele. Construa uma arca. É o mesmo momento em que nós estamos vivendo hoje. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz assim: Kleber, Rafael, Renan, Karina, Joselito, ei, eu tenho uma missão para você. Largue as coisas desse mundo, se detenha de tudo aquilo que me afasta de ti, e eu tenho um propósito para você, um propósito, uma missão especial. Pregue que muito em breve eu irei voltar. Pregue, viva, pratique e alerte o mundo, proclame o mundo dizendo assim: eu vou voltar. E assim como nos dias de Noé, Noé pregava: entre na arca, e Noé vendeu simplesmente tudo aquilo que tinha e
colocou aquilo que era mais sagrado. E algo aqui que eu queria colocar para você: Noé, ele foi um homem ousado nas circunstâncias em que Deus o chamou. E aí eu gostaria que vocês guardassem essa frase no coração de vocês: quanto mais ousado você for, quanto mais ousado eu for, mais usado você será. Guarde na sua mente: quanto mais ousado você for, mais usado você será. Deus precisa de homens e de mulheres que sejam ousados, que levantem na igreja, que chamem o pecado pelo nome, que saiam nas ruas e vivam o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, que é baseado em uma única palavra: amor. E Noé simplesmente não construía somente a arca, mas ele pregava e alertava o povo de que o fim viria, de que eles deveriam entrar na arca para que eles pudessem ter salvação. E o povo simplesmente não entrou. Aí a pergunta é: existiam adoradores naquela época? Claro que sim. Existiam adoradores, mas ficaram no vale da indecisão. Muitos queriam tomar a decisão, mas ficaram naquele patamar, dizendo assim: será que isso realmente é verdade ou não é verdade? Hoje ocorre da mesma maneira. Nós estamos pregando, nós estamos anunciando, estamos falando: Jesus irá voltar. Você tem que preparar a sua mala, você tem que estar preparado, você tem que viver a essência do evangelho, você tem que pregar. Por quê? Porque Jesus está voltando e as pessoas simplesmente não acreditam. E isso acontece em nosso meio mesmo. Os próprios cristãos, aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes são mortos espiritualmente, sem um relacionamento íntimo com Deus, e simplesmente vêm na igreja sentar no banco, mas não se entregaram, não tiveram um encontro total com o Senhor. Evangelismo, página 26. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte, e parece que quando nós olhamos para a realidade espiritual da nossa igreja hoje, parece que nós estamos caminhando juntamente para a morte espiritual. E aí a pergunta que cai: o que você decide? De que lado você está? De que lado eu estou? Será que eu estou do lado a qual Noé estava? Será que eu estou vivendo a essência do evangelho? Será que eu estou realmente me decidindo por viver a essência do evangelho? Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás e foi colocada e chegou à conclusão, Karina, de que nós, por dia, nós tomamos cerca de 1000 decisões por dia. E todas as decisões que nós tomamos, ela traz contigo 3 coisas. Eu gostaria que você guardasse essas 3 coisas. Primeiro, toda decisão, por mais simples que ela seja, ela nos apresenta a primeira característica: a minha decisão, ou ela será para a vida eterna ou para a morte eterna. Toda decisão que nós tomamos, vida eterna ou morte eterna, é chegado o tempo em que haveria no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. E quando nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo, o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Profetas de Reis, página 277. É o momento em que nós estamos vivendo. E a minha decisão de hoje, a sua decisão de hoje, ela lá ele nos diz assim: vida eterna ou morte eterna. E a minha decisão, a sua decisão tem que ser a mesma de Noé: viver a essência do evangelho, ser líquido, justo e andar com Deus em todos os momentos de nossa vida, num ponto de santidade, andarmos e adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. E quando nós olhamos para dentro do nosso contexto espiritual, parece que nós perdemos essa visão do que é ser santo. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 6, depois você pode ler lá, aparece dizendo assim que Deus ele é santo, santo e santo. Quando nós olhamos para alguns atributos de Deus, a Bíblia diz que Deus é bom, e para por aí, diz que Deus é maravilhoso, e para por aí, diz que Deus é amor, e para por aí. Mas quando a Bíblia se relaciona à santidade de Deus, ela diz assim que Deus é santo, santo e santo. E nós estamos perdendo a noção do que é ser santo, de que é ser santidade. A palavra santo, ela vem da palavra separado. Aquela pessoa que é separada por um propósito, um desígnio especial de Deus. E eu creio que se você está aqui hoje é porque você tomou a sua decisão de ser santo. Mas a palavra santo, ela vai muito além desse significado. A palavra santo, ela significa irrepreensível. Quando nós olhamos para a nossa adoração hoje, será que a nossa adoração está a mesma de Noé? É algo para nós pararmos para pensar. Aquilo que nós decidimos, todas as nossas decisões, elas lacram vida eterna ou morte eterna.
E louvado seja o nome do Senhor, porque várias vezes que nós tomamos decisões que são precipitadas, Deus converte elas em bênção. Converte ela para que nós possamos ter um encontro real com ela. Agora, ponto, segundo ponto. Primeiro, vida eterna ou morte eterna. Segundo ponto, todas as nossas decisões, elas nos trazem consequências. E as consequências nós não podemos escolher. Noé escolheu: eu vou dedicar a minha vida, eu vou dedicar a minha família à missão que Deus me deu. Qual foi a consequência? Toda a sua casa foi salva. Todas as nossas decisões, vida eterna ou morte eterna, consequências que nós não devemos, que nós não conseguimos escolher, elas vêm, não importa, elas vêm. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Ah, não acredita, irmão? Volte depois lá para Gênesis capítulo 13 e estude a decisão que Ló tomou. Ele estava com seu tio Abraão e falou assim, olhou toda a campina e disse assim: vá para a direita ou vá para a esquerda. Ele, cheio de si mesmo, ele falou assim, ele olhou para a campina bonita de Sodoma e Gomorra e foi para onde? Sodoma e Gomorra. Aí ele decretou o fim e a perdição da sua família. Uma decisão precipitada, sem buscar auxílio do seu tio Abraão, sem buscar a decisão do Pai de todos nós, o Deus, o Senhor dos Exércitos, e tomou uma decisão precipitada, e depois de 20 anos, ele perdeu toda a sua família, colocou tudo que tinha aonde não era para colocar. Toda decisão, vida eterna, morte eterna, e as consequências que ele vem. Não importa, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Todas as nossas decisões, terceiro ponto, ela influencia ou muitas pessoas, ou poucas pessoas. Noé, quando ele se colocou à disposição de Deus para construir a arca, ele influenciou a parte a qual era mais importante para si, que foi a sua família. Ló, a influência dele foi colocar a sua família em perdição. Perdeu a esposa que ficou lá como exemplo, um estado de sal até os dias de hoje. As suas filhas, todas morreram perdidas. O Espírito de profecia diz isso. Coabitaram com seu pai, e as duas nações totalmente perdidas. Ali nós vemos uma se sobressair, porque é a escolha, é a decisão. Nós vemos Ruth, uma decisão certa, correta de Ruth. Mas de todo esse povo, dos amonitas e dos moabitas, nós vemos em toda a história da Bíblia Ruth se sobressair, mas o restante se perderam. Quando nós vemos Jesus voltar para as nuvens do céu, naquele mar de vidro, Abraão irá olhar, Abraão e Sara verá uma multidão junto contigo, mas pela escolha, Ló verá somente Ruth. Nossas decisões, vida eterna ou morte eterna, consequências que nós não podemos escolher, e influências. Todas as nossas decisões irá influenciar pessoas. Nós devemos tomar muito cuidado com nossas decisões, a maneira a qual nós estamos vivendo, a maneira a qual nós estamos nos comportando fora da casa de Deus. O céu, coloca na sua cabeça, o céu não é para quem merece, o céu é para quem quer. O céu não é para quem merece, o céu é para quem quer. Porque a salvação é um dom que vem através da graça, é um dom imerecido. Não é para eu que mereço, para você que merece, mas é para quem quer, para aquele que se coloca nas mãos de Deus, que entrega o seu caminho, que confia no Senhor, e que através do passo de fé deixa o mundo para viver na presença de Cristo, assim como Noé viveu. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos a igreja decaindo espiritualmente. Irmãos, outra frase que tem que ficar guardada no nosso coração: você não irá para o céu pelo pecado que cometeu, mas sim pelo perdão que você não aceitou. Nós somos falhos, e no decorrer do percurso nós tropeçamos e caímos, mas imediatamente, através da influência do Espírito Santo, Ele fala no nosso coração, Ele fala na nossa mente, nós falamos: Senhor, por misericórdia, nós clamamos ao Senhor e diz assim: perdoa, Senhor, os seus simples e humildes servos. E o perdão já é dado, o perdão já é concedido. Então nós não iremos para o céu pelo pecado que cometemos, mas sim pelo perdão que não aceitamos.
blasfemando o nome do Senhor. Porque aquelas pessoas que se dizem serem santas, irrepreensíveis, devem viver na presença do Senhor, longe daquilo que o mundo nos oferece. E infelizmente, isso não tem acontecido em nosso meio. A nossa realidade é a mesma dos tempos de Noé. E aí vem a pergunta: qual é a sua decisão? De que lado você está? Será que se hoje rasgasse o céu e nós olhássemos para ele, milhares e milhares, miríades e miríades de anjos voltando entre as nuvens do céu, cornetas trombando, o Senhor Jesus entre as nuvens do céu com poder e grande glória, nós estaríamos prontos para se encontrar com o Senhor? Será que a minha condição espiritual hoje é de um servo fiel que se encontra irrepreensível, que se encontra íntegro e que realmente anda com Deus? É tempo de pararmos, é tempo de mudança, é tempo de mudança espiritual. Santidade, ninguém verá a face do Senhor sem santidade. E Noé, ele passou isso para seus filhos. Ele ensinou os princípios do Senhor para seus filhos. E chegou no momento culminante da decisão. Eles decidiram por entrar na arca. A arca simbolizava salvação. Hoje a porta ainda se encontra aberta. A porta da graça ainda se encontra aberta para cada um de nós. É preciso então fazer o quê? Decisão. É preciso eu decidir. Todos os dias eu devo decidir por estar ao lado de Deus ou não estar ao lado de Deus. Hebreus capítulo 12, esse eu quero ler com você. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. E aí entra um ponto a qual a igreja de Deus deve abordar, porque sem essa característica não existe possibilidade de entrar no reino dos céus, não existe possibilidade de sermos salvos. E lá diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, a santidade em outras traduções, sem a qual ninguém verá a Deus. É um tempo de santificação, de nos separarmos das coisas do mundo. Interessante que essa semana um irmão, um jovem bem dedicado à igreja, e aí quer saber como é que a vida espiritual de um irmão está? Fique de olho nas redes sociais. E aí ali ele postou uma foto sem camisa e com um rap cantando, um homem Caleb, um jovem dedicado. E aí eu coloquei: irmão, que é isso, meu irmão? Que coisa você está colocando? Através daquilo que você posta, você está influenciando pessoas. Ele falou: meu irmão, por misericórdia, eu falei: isso não deve fazer parte do cristão, não pode fazer parte da minha vida, da sua vida. Nós devemos ouvir louvores de adoração que nos levam e nos fazem pensar em Deus, assim como o louvor que Renan cantou aqui, louvores que me façam estar na presença do Senhor, estar e adorar Ele na beleza da sua santidade. Eu não devo ouvir ritmos mundanos. E aí, para acabar, um pastor muito conceituado em nosso meio, a qual grava lição da escola sabatina para vários jovens, ele posta algo no Instagram cantando rap para Jesus. Que absurdo isso, meu irmão, minha irmã. Os nossos líderes se corrompendo. E aí, aquele negócio todo estranho. Eu falei: misericórdia. E que momento espiritual nós estamos vivendo, desde a nossa liderança até nós aqui, humildes servos, humildes membros de igreja. Se o nosso exemplo vem lá de cima, imagine quanto tem influenciado aquele rap que aquele pastor estava cantando para os jovens, levando o jovem, a juventude, a sair da presença de Deus para adorar Satanás, porque o ritmo mundano não nos leva a adorar a Deus, mas sim a Satanás. Por quê? Vou te provar através da Bíblia. 2 Coríntios, volta aí, 2 Coríntios capítulo 6. Do verso 14 em diante, vou ler aqui o verso 15, 2 Coríntios 6, 15. Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como eu posso dizer que eu sou santo, que eu vivo na
pessoas simplesmente estão com o coração duro. Voltando para a história de Noé, um homem íntegro, reto, justo, entregou tudo o que tinha e colocou naquilo que era mais sagrado. Noé podia ser que naquele tempo ele fosse dono de quê? 0,2, 0,3% da riqueza do mundo. Mas depois que ele colocou em tudo aquilo que era mais sagrado, depois de um ano e pouquinho, ele simplesmente se tornou sócio majoritário, Rafael. Ele se tornou dono do mundo. Ponto. Dono do mundo. Com aquilo que era mais importante para ele, a sua família. Ele ensinou os seus filhos. Quando canja a fé, você tem que ficar na arca. Os filhos cresceram vendo o testemunho dos pais. E aí, para a gente que somos pais, que testemunho nós temos dado aos nossos filhos, o que nós temos ensinado para os nossos filhos, o que eu, como irmão mais velho, tenho ensinado aquilo para os meus irmãos mais novos, o que eu tenho ensinado para os meus alunos na escola. Tem algum professor aqui? A arte de educar. Nós não educamos para o mundo, mas nós educamos para a eternidade. E aqui é um ponto aqui, quando você faz a diferença na vida de um aluno. Professor Kleber, feliz dia dos professores. Professor top. Professores que fazem diferença na vida dos alunos. Em meio a um mundo tão corrompido, você chega lá de uma maneira diferenciada, você apresenta aquilo que ele tem que aprender, mas com um propósito e um vínculo diferenciado. Você apresenta dentro do seu conteúdo o amor de Deus. E aí você é visto de uma maneira diferenciada através dos seus alunos. E ele chega para você e ele se abre para você. Falou, professor, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Você ser diferente aonde você está. O que você tem ensinado para seus filhos? O que você tem ensinado para os seus alunos? O que você tem ensinado para a juventude da tua igreja? Noé ensinou aquilo que era correto, aquilo que era santo. E nós chegamos na parte final. Noé, ele pregava: entre na arca. O Kleber hoje vem aqui na igreja de Santa Rita dizer assim: se prepare, entre, que a porta ainda está aberta. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja ousado para você ser usado. Decida-se de que lado você está. É possível que você tenha até cisma de que se realmente você está dentro da igreja, que é realmente de Deus. Eu venho falar para você nesta manhã, em nome de Jesus, que a igreja adventista do sétimo dia, ela é a igreja que surgiu de dentro de uma profecia. E esta igreja, não por ser melhor do que as outras, mas Deus a escolheu com um propósito específico de reparar as brechas que foram esquecidas, para que pregue a última mensagem. E você é essa igreja, diga amém. Amém. Você é a igreja individual de Deus. Ah, mas eu não acredito, meu irmão. Eu não creio que essa seja a igreja de Deus. Você não crê? Por que você não crê? Você quer prova? Hoje eu trouxe uma prova específica do poder de Deus aqui. E antes de nós irmos para o fim, eu vou chamar essa prova aqui. Vem cá, Mirella. Deus, ele usa até de sonhos para mostrar à sua igreja, de alcançar os seus queridos filhos, as suas filhas, para um propósito específico de salvação, de ser instrumento de salvação. Conta aí, Miguel, o que foi que Deus mostrou para você? Vou pedir licença aos irmãos para tirar a máscara. Vamos ver se eu consigo falar, né? Toda vez eu fico emocionada. Há mais ou menos um ano e pouco, no início de 2019, mais ou menos, eu tive um sonho e esse sonho foi muito forte. E através dele eu tomei uma decisão na minha vida. Esse sonho, eu estava com meu esposo andando pela cidade e de repente começou uma tribulação e começou tudo se destruir, as pessoas se matando. Aí eu olhei para o meu esposo e falei assim: Léo, o mundo está acabando. Ele falou: tá, amor, o mundo está acabando. E era muito triste,
gente. Era um desespero. Era tudo destruindo e a gente não sabia o que fazer. A gente começou a correr e era só destruição, as pessoas perdendo a vida, apareciam monstros, eram coisas horríveis. Um fator que me chamou a atenção, né, no meu sonho, que aí era como se assim, os animais estivessem subindo. No meu sentimento era assim, eles sobem porque eles são puros de coração. O ser humano não. O ser humano fica sofrendo. E a gente corria e só via destruição. E eu, né, ao correr, eu olhava assim, vinha águas como se fosse um furacão. Eu olhava à frente, minha mãe estava na calçada e falava: mãe, sai, a água está destruindo tudo. Eu entrava para casa, aquela água passava e nós não éramos atingidos. E eu continuava correndo porque eu queria encontrar o meu irmão. A gente corria, aquela tribulação horrível. Aí a gente olhava, tinha um portão. Aí tinha um casal ali, uma moça, eu nunca os vi. Aí eu falava: Léo, vamos pular ali, que ali tá mais tranquilo. Aí a gente pulava e eu olhava para a moça e eu falava assim: Deus não avisou que o mundo ia acabar hoje. Como falou assim, Ele não vai avisar. Mas não se preocupe, hoje é um alerta, porque as pessoas estão se destruindo, estão perdidas com aquilo que não tem valor. A informatização está tomando conta do mundo. O mundo não vê mais aquilo que é importante. Mas hoje não vai acabar. Eu e o Léo saímos correndo porque eu queria encontrar meu irmão. E aí eu fui em direção à igreja. Chegando lá, chorando. O Léo chorando muito, ele estava na igreja. O Kleber estava lá e falou: o que foi? Eu falei assim: você não está vendo o que está acontecendo? Ele: não está acontecendo nada. E eu olhava a igreja, todo mundo em silêncio, todo mundo em oração, como se não tivesse nada acontecendo. E eu falava: Kleber, o mundo está acabando. Ele falou: não está. Eu falei: tá. O Léo falava: tá sim. Ele falou assim: peraí que eu vou ver. Aí ele saía como se fosse ligar um telão para ver o que estava acontecendo lá fora. Eu falava: Kleber, não adianta, a informatização não funciona. É Deus, Ele está voltando. Ele falou: não dá, irmã. Eu falei: tá. Ele falou: espera. Aí ele saiu como se fosse fazer uma ligação. E aí ele voltava e falou assim: irmã, o mundo não está acabando. Com tudo isso, Deus tem um único propósito: é resgatar 3 almas. Eu chorei muito, muito, porque naquele momento eu sentia que as 3 almas era eu, a minha mãe e o Leopoldo. Gente, eu acordei em desespero. Eu não conseguia, a dificuldade de respirar foi muito profunda. Eu não vi a hora de contar o Kleber para me contar o sonho que eu tive. E a mensagem que eu tive através desse sonho é o que? Aonde eu estava? Eu estava no mundo? Aonde eu deveria estar? Na igreja adventista. E hoje eu sou feliz por isso. Em setembro, 14 de setembro de 2019, eu me batizei. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse sinal que Ele me deu. A minha mãe também se batizou comigo. Estou lá em oração pelo meu esposo. Eu creio que Deus tem um propósito na vida dele. Decisões. Deus mostra, Deus age, Deus mostra aos seus verdadeiros servos qual é a sua igreja. O mundo inteiro estava se acabando, mas dentro da igreja adventista, os seus verdadeiros filhos estavam orando, estavam adorando o Senhor, como se hoje estivesse rasgando o céu e cada um de nós estivéssemos alegres e felizes, olhando para o céu e falando: eis o Deus a qual nós aguardávamos, eis o dia de decisão.
Santo. E se quando o reino estiver cantando, você ouvir a voz do Espírito Santo, se você quiser ser um servo do Senhor, se você quiser se juntar ao exército do Senhor, que irá pregar, que irá proclamar a última mensagem, que você se coloque em pé, para junto com o exército nós colocarmos e falarmos para toda a potestade do inferno que nós somos do Senhor. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor leal, ao humilde paz, ao céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da terra em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor leal, ao humilde paz, ao céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor leal, ao humilde paz, ao céu que Deus chamou de lar. Muito em breve, aquele que há de vir, virá. Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, ele opera em cada um de nós. Que Deus possa se louvar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, louvamos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos escutado a sua voz neste grandioso dia, nesse santo dia de sábado. Ó Pai Santo, Pai querido, a tua igreja está em pé, repleta, Senhor, em decisões lacrando a sua decisão para a vida eterna. Ó Pai Santo, que cada um desses teus filhos, Senhor, possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, instrumento poderoso de salvação, que cada um de nós, como teu exército do povo do Senhor, nós possamos abalar as estruturas do inferno, Senhor.
nós possamos esvaziar e possamos encher o céu para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Usa-nos, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Nos colocamos em tuas mãos. Batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Batiza a tua igreja nesse momento com o teu poder. Derrame sobre nós, Senhor, a influência e a direção do teu Espírito, para que nós possamos realmente sermos ousados para sermos usados pelo Senhor, meu Deus. Salva a tua igreja, salva o teu povo e venha nos buscar, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém.